que hoje, né, foi o último e derradeiro dia de descanso, a reapresentação marcada para amanhã à tarde na Toca, aí sim, né, toda a maratona de atividades até estreia no Campeonato Brasileiro. E hoje que foi um dia importante para o técnico Leonardo Jardim, e como o tempo passa rápido, né, Rafa? Hoje ele completa já um mês no comando do time celeste. Que loucura, hein? O tempo voou, né? O tempo voou, desde a demissão do Diniz Teve um período ali, foram 4 jogos, sim, que teve o interino Wesley Carvalho à frente da equipe. E em um mês, o Jardim, não sei se isso pro técnico é bom ou ruim, eu acho que no início do trabalho para conhecer o elenco pode ser importante, ele teve apenas 3 jogos, né? 3 jogos oficiais. Estreou contra o Democrata Pantera em 7 Lagoas e depois 2 jogos pela semifinal do Campeonato Estadual, 2 empates contra o América, então ainda não venceu. É impressionante, né? Que ele faz a estreia dele como time titular na semifinal do campeonato. Aí fala assim, bom, então pro segundo jogo ele vai ter uma tranquilidade maior, vai ter ali uma semana praticamente para treinar o time, né? Pouco, evidentemente, mas já é melhor do que você estrear, né? Porque o primeiro jogo dele foi com os reservas, ele estrear com o time titular numa semifinal. Aí nessa semana que ele tem pro segundo jogo, o camisa 10 do time dele não treina, não sai, fica aquela confusão, você tira o foco, né? Ele tem que tirar o cara da relação pro jogo. Não sabe se vai pro jogo, se vai continuar pro próximo mês. E ainda tem que encarar uma eliminação, né? Então ele já viveu muitas emoções, incluindo, ele não era o treinador, mas incluindo o clássico que ele foi assistir no Mineirão. Sim. Né, em que o Cruzeiro foi derrotado, depois da expulsão do Gabigol o jogo mudou, mas ele já viu o Mineirão lotado, já viu a eliminação, já viu um montão de coisa aí. Chegou apagando incêndio, né? Verdade. Aliás, por mais que o Cruzeiro tenha se classificado com uma certa tranquilidade no grupo dele, no Campeonato Mineiro, até porque liderou com muita folga, né? E os demais times, muito dificilmente o Cruzeiro perderia a primeira colocação do grupo. Mas se você analisar friamente, é um início de ano conturbado, né, Rubinho? Porque tem a manutenção do Diniz, aí tem um início ruim com o Diniz cai, entra o interino, que começa a dar uma resposta, aí vem o Jardim, ele tem pouco tempo para treinar e o Cruzeiro dá adeus ao Campeonato Mineiro contra o América. Então, por mais que eu acredite que a diretoria acertou e sim nas contratações e algumas peças que tem muita qualidade, não tá 100% beleza o início de ano do Cruzeiro, né? Não, nem o final, né? Do ano passado, na verdade. Menos ainda, né? Foi um fardo carregado aí para essa temporada de indefinição com relação ao nome que seria o técnico, né? Estava muito próximo de ser demitido o Diniz. O Pedro abriu o jogo sobre isso, que teve uma conversa do Diniz com ele, em que usou, né, de todo o seu poder de convencimento para ter um pouco mais de paciência, que o trabalho dele, por ser autoral, demandava um pouco mais de tempo para o entendimento do grupo. E nisso o Pedro, por entender que o Diniz é um bom cara, né, de grupo ali, do dia a dia, acabou dando essa sequência e não emplacou realmente. E olha só esses números, viu? Números que mostram realmente como o Cruzeiro terminou de forma ruim a temporada passada e depois veio descendo a ladeira. Nos últimos 20 jogos, Rafa, apenas 5 vitórias, é muito pouco, né? Para um elenco da altura que tem o Cruzeiro, que a gente coloca nesses 20 jogos e 5 vitórias, um campeonato estadual, que o Cruzeiro também não fez um bom primeira fase do Campeonato Mineiro. Então vai pagando pelo que aconteceu no final da última temporada e agora arrumou a casa. A gente falava sobre o técnico Leonardo Jardim chegar e já ter que apagar incêndio, né? Com o Matheus Pereira depois do clássico falando que tinha um desejo de deixar a equipe. O próprio Jardim, que já havia tido, né, um desentendimento normal, natural com o Matheus. E o Matheus Pereira vai pro Zenit da Rússia, não vai pro Zenit da Rússia. Aí o Matheus Pereira permanece, faz exames, não é relacionado, né, para uma partida tão decisiva contra o América pelo Campeonato Estadual. Aí chega uma possível proposta de troca com o Luiz Araújo, com o Flamengo. Matheus, né, tem a preferência da permanência. Aí, nesse período também,
o técnico do Cruzeiro recebeu o zagueiro Matheus Gamarra, que foi contratado junto ao Atlético Paranaense. Também teve a chegada do atacante Tevez e também teve o Tevez, né, liberado para o Furacão, assim como o paraguaio Peralta. E ele teve o diagnóstico que precisava mesmo de um atleta de extremo, né, da ponta, que foi o Wanderson, foi contratado junto ao Internacional. O Cruzeiro, se for fazer algum investimento, vai ser mesmo agora no meio do ano, depois de fazer o balanço do início que terá no Campeonato Brasileiro. E fica essa interrogação até a estreia contra a equipe do Mirassol, lembrando, no Mineirão. Cruzeiro que muito em breve deve divulgar também a venda de ingressos para esse jogo. O Cruzeiro terá essa equipe desenhada nesse primeiro jogo treino próximo, que está para ser oficializado pela comissão técnica e também pela assessoria de imprensa do Cruzeiro amanhã, logo depois da sua reapresentação. Rubinho fez um recorte aqui, Ale, dos últimos 20 jogos. Só que dos últimos 20 a gente conta os jogos da temporada passada. E aí eu tava olhando aqui o 20º jogo. Do 20º ao primeiro, tá na ordem. A última vitória. Ano passado foi contra. Foi na última rodada, né? Ganhou do Lanús na semifinal do Sul-Americana. Depois teve 3 jogos de Campeonato Brasileiro antes da final. Ele ganhou do Criciúma 2-1, mas perdeu pro Flamengo em casa, perdeu pro Corinthians fora. O jogo do Corinthians foi aquele 11h30 da manhã, antes da viagem pro Paraguai pra final. Aí perde a final por 3-1 pro Racing. Volta a vencer o Juventude na última rodada, exatamente, 1-0. E aí no recorte desta temporada, são 2 empates na Inter & Co Soccer Week nos Estados Unidos e no Campeonato Mineiro, 3 vitórias. Em cima do Tombense na estreia, gol de Yannick Bolazi, goleada pra cima do Itabirito, que foi quando o Gabigol deu show, fez hat-trick no dia inclusive, 4-1, e depois a vitória por 3-1 sobre o Uberlândia. São as 3 vitórias do Cruzeiro na temporada. Para um time que contratou tanto, é muito pouco, né, Ale? É, muito pouco mesmo. E você sabe que, fazendo uma análise mais cuidadosa das contratações, se você pegar como referência o último jogo oficial, que foi a semifinal contra o América, e entender que, evidentemente, o Matheus Pereira é um titular do time, né? Pelo menos era um titular. E aí o Eduardo acabou ficando com a vaga dele. Você vai encontrar naquele time mais 2 reforços que chegaram esse ano, que são titulares, que é o Dudu e o Gabigol. Né? Então, de titular mesmo, entendendo que o Matheus Pereira é o meia titular desse time, você tem o Gabigol e o Dudu. O Gabigol que ainda não conseguiu jogar tudo que se espera, e o Dudu que tá buscando essa melhor forma. Eu acho que o Dudu tem tido boas apresentações. Então você tem que estar jogando bem mesmo, de reforço, um cara, né? Então eu acho que pro Léo Jardim, o mais importante é tentar recuperar, tentar aproximar essa turma toda que veio, e até alguns que já estavam, do seu melhor momento na carreira. Eu acho que se ele conseguir fazer isso ou perto disso, o Cruzeiro vai ter um grande time aí pro Campeonato Nacional. Agora, essa é uma missão, né? Porque você tem vários jogadores, a grande maioria dos jogadores, que estão distante do que a gente pensa como ideal, né? E ele vai ter esse tempo aí para tentar recuperar essa turma toda.